Ceará soma ao todo 9 casos confirmados de varíola dos macacos. Brasil registra aumento no número de mortes por Covid-19. Foi sancionado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023. Segundo dados do IBGE, as vendas no varejo caíram 1,4% em junho. A pauta é política, um noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. A Secretaria de Saúde do Ceará informou que até esta terça-feira o estado soma 9 casos confirmados de varíola dos macacos. Entre os pacientes que tiveram confirmação para a doença, 7 são residentes de Fortaleza, um do município de Russas e outro de Sobral. Em todas as notificações foram aplicadas as medidas recomendadas como isolamento, busca ativa de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e para diagnóstico diferencial para outras doenças que estão em processamento. A CESA tem monitorado o cenário junto às vigilâncias em saúde dos municípios. Até a última sexta-feira, o estado somava 157 casos notificados. Destes, 52 haviam sido descartados laboratorialmente. E falando agora sobre Covid-19, o Brasil registrou aumento no número de mortes. Quem tem mais informações é Nayara Mello. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 30.220 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 365 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta terça-feira, com exceção do dado relativo a óbitos em Mato Grosso do Sul, que não foi informado de acordo com a pasta. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia já soma mais de 34 milhões. O número de casos em acompanhamento da doença está em 531.128. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta nem resultaram em óbito. Com os números, o total de óbitos desde o início da pandemia alcançou mais de 680 mil. Há ainda 3.241 mortes em investigação. As ocorrências envolvem casos em que o paciente faleceu, mas a investigação ainda demanda exames e procedimentos complementares. Até agora, 32.854.341 pessoas se recuperaram da Covid-19. O número corresponde a pouco mais de 96% dos infectados desde o início da pandemia. Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número de registro diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentar os bancos de dados das secretarias municipais e estaduais de saúde. Às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados nos fins de semana. A Fundação Oswaldo Cruz vai fornecer ao Sistema Único de Saúde medicamento indicado para tratamento de 8 doenças no SUS a partir de agosto de 2022. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz Biomanguinhos Fiocruz vai fornecer ao Sistema Único de Saúde o medicamento biológico adalimumab biosimilar a partir de agosto desse ano. O biofármaco é indicado para o tratamento de 8 doenças no SUS e o Instituto estima que 60 mil pacientes o utilizam em seus tratamentos. Segundo o Biomanguinhos, o adalimumab é o produto com o maior número de indicações e de pacientes vivendo com doenças reumatológicas e doença de Crohn simultaneamente. Ele é indicado para artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriásica, psoríase, doença de Crohn, hidradenite superativa e uveíte, além de artrite idiopática juvenil. No próximo bloco, você confere o aumento de salário do STF, queda de vendas no varejo e ainda nesta edição, o noticiário internacional e as imagens do dia.
ministro do TCU entrega à Fachin lista com quase 7 mil nomes com contas julgadas irregulares. Presidente Jair Bolsonaro envia registro de sua candidatura ao Tribunal Superior Eleitoral. Assuntos para a pauta política. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, entregou nesta quarta-feira ao ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, uma lista de pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares. Cabe agora à Justiça Eleitoral declarar ou não a inelegibilidade dos possíveis candidatos às eleições deste ano. O documento tem 6.804 nomes. O Tribunal de Contas da União fará a atualização diária dos dados até o dia 31 de dezembro. Na prática, candidatos que tenham as contas barradas podem ficar impedidos de continuar tentando um cargo eletivo com base na lei da ficha limpa. O presidente Jair Bolsonaro pediu junto ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de sua candidatura à reeleição para presidente da República. O vice da chapa é o general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa. No registro, Bolsonaro anexou uma proposta de governo com 48 páginas, nas quais são detalhadas ações tomadas pelo seu governo e quais pontos devem ser reforçados em um eventual segundo mandato. Ele e o vice concorrem pela coligação Pelo Bem do Brasil, composta por PL, Republicanos e PP. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, sancionou com vetos o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2023. A sanção presidencial foi publicada nesta quarta-feira, dia 10, no Diário Oficial da União. De acordo com o projeto, o valor do salário mínimo passará para R$ 1.194 em 2023. O valor ficou abaixo de R$ 1.294, previsto pelo governo federal em abril. A LDO foi aprovada pelo Congresso Nacional em 12 de julho. Na Câmara dos Deputados, foram 324 votos favoráveis e 10 contrários. Já no Senado, foram 46 votos a favor e 23 contra. Segundo dados do IBGE, as vendas no varejo caíram 1,4% em junho, segundo o Instituto. Este é o segundo mês seguido com queda. O comércio varejista no país registrou queda de 1,4% no volume de vendas na passagem de maio para junho. Os dados constam na pesquisa mensal do comércio. Esta é a segunda redução seguida no setor, que com isso acumula uma retração de 0,8% em 2 meses, na comparação com o bimestre anterior. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o resultado de junho é o pior desde dezembro de 2021, quando as vendas registraram queda de 2,9% na comparação mensal. No primeiro semestre de 2022, o varejo acumulou alta de 1,4% nas vendas, após queda de 3,0% no segundo semestre do ano passado, com aumento em 6 atividades. As maiores variações foram em livros, jornais, revistas e papelaria, tecidos, vestuário e calçados e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. As quedas nas vendas no período foram registradas nos setores de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Segundo a Abrazel, o mês de julho foi o melhor do ano em questão de rendimento dos bares e restaurantes, mas o setor ainda dribla a crise econômica. Bares e restaurantes registraram o melhor desempenho do ano em julho. No entanto, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o número de estabelecimentos com prejuízos ainda preocupa. Segundo uma pesquisa da Abrazel, que entrevistou donos de 1.484 estabelecimentos de todo o Brasil, o número de bares e restaurantes que tiveram lucro aumentou de 35% para 37% em julho de 2022. Já os que fecharam o mês com prejuízo caíram de 29% para 26%. A Abrazel, em recente pesquisa, mostrou que o setor tem melhorado, tem evoluído.
né? Nós estamos com 40% dos estabelecimentos, né? No Brasil, no Ceará também está esse número, desse número com realização de lucro, né? Mas a gente ainda tem aí uns 30% empatando, 0 a 0 aí de lucro, 20 e tantos por cento trabalhando no vermelho. Isso é bastante complicado, a gente tem que dar uma atenção especial aí para as causas, principalmente a inflação, que tem sido muito complicada. 70% desses estabelecimentos não estão conseguindo repassar esses custos, né? Ou seja, estão absorvendo na sua margem de lucro. Caio Napoleão, que é empresário do ramo, fala de suas expectativas para os próximos meses. Eu acredito que a partir de agora vai melhorar bastante, porque eu acredito muito que vai baixar mais ainda os casos de Covid e logo depois vem a Copa do Mundo, depois vem as férias. Então eu acredito que o setor de bares e restaurantes, a tendência é melhorar cada vez mais. E acredito também que a inflação talvez comece a cair agora também. E isso traz uma consequência muito boa para a gente. A associação estima que o setor pode contratar até 100 mil novos trabalhadores até o final do ano. Caio Napoleão tem a intenção de fazer novas contratações nos próximos meses e esclarece o motivo. Para não ter falhas, para procurar sempre estar com atendimento muito bom, entendeu? E sem falta de produtos. Aqui a gente procura estar sempre preparado para isso, assim, para a galera chegar e ser bem recebido pelos garçons e não está faltando mercadorias. Então a gente está sempre tentando estar com um passo à frente nesse quesito aí. Segundo o empresário, no período de isolamento social não foi necessário fazer demissões para conter custos. Ainda bem que a gente teve um aumento muito grande das entregas em domicílio. Então a gente não precisou fazer demissões por causa da pandemia. A gente ficou com o sistema passe e pegue e também montou um drive-thru no estacionamento e com as entregas em domicílio. No próximo bloco, noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. A China vai pôr termos aos exercícios militares em Taiwan. Após 6 dias de manobras em retaliação à visita de Nancy Pelosi ao território, Pequim anunciou nesta quarta-feira que vai passar a fazer apenas patrulhas regulares ao redor da ilha. Caso o território não aceite a unificação de forma pacífica, o exército chinês não exclui o que diz ser um último recurso: tomar Taiwan pela força. A estratégia para a implementação da política China única consta no novo Livro Branco de Pequim, um documento que traça o caminho para colocar a nação insular sob o domínio do Partido Comunista Chinês. Taiwan rejeita, no entanto, a soberania da China e ainda na terça-feira anunciou o disparo de mísseis como resposta a alegados preparativos de uma invasão orquestrada por Pequim. A região de Donbas, na Ucrânia, continua sendo palco de combates. A cidade de Bakhmut foi alvo de bombardeamentos. As forças ucranianas continuam a tentar resistir ao avanço do exército russo em Donetsk e também em Luhansk, 2 regiões fortemente devastadas pela guerra. Na Crimeia, território anexado pela Rússia em 2014, se ouviram uma série de fortes explosões perto de um aeródromo militar. Segundo o Ministério da Defesa russa, não se tratou de um ataque ucraniano, mas sim de uma explosão no armazém de munições. No seu habitual discurso diário, na terça-feira à noite, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mencionou a situação na Crimeia, dizendo que é impossível estabelecer uma paz estável e duradoura na região e nos países vizinhos, enquanto a Rússia utiliza a península como base militar. Donald Trump se recusa a responder às perguntas da Procuradoria-Geral de Nova York.
O ex-presidente norte-americano, que é alvo de uma investigação civil sobre suspeitas de fraude financeiras, invocou a 5ª emenda para permanecer em silêncio. A prerrogativa é dada pela Constituição dos Estados Unidos da América, que permite aos cidadãos acionar o direito contra a autocriminação. Trump foi interrogado 2 dias após o FBI ter realizado buscas em sua residência na Flórida. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quarta-feira. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro inaugurou hoje sua Ouvidoria da Mulher, canal voltado para atendimento especial a mulheres vítimas de todas as formas de violência. O Procurador de Justiça Augusto Viana Lopes, ouvidor do MPRJ, disse que essa é uma ferramenta dentro da ouvidoria de suma importância, porque a gente está externando a intenção do Ministério Público de dar um tratamento prioritário à violência de gênero. O canal já está funcionando a partir desta quarta-feira. O Conselho Nacional de Justiça lançou hoje formulários de ocorrência de emergências para proteção e enfrentamento da violência contra a população LGBTQIA+. O formulário Rogéria, criado em homenagem à atriz falecida em 2017, será aplicado em delegacias pela Defensoria Pública, por equipes psicossociais dos Tribunais de Justiça e nos serviços de assistência social e de proteção a vítimas de violência. A medida foi elaborada por um grupo de trabalho específico para levantar informações e aprimorar as respostas institucionais aos crimes. A Caixa lançou na última terça-feira os espaços Caixa para Elas. A presidente do Banco Público detalhou como vão funcionar esses espaços. Foram treinadas 8.000 embaixadoras que atenderão as mulheres em 250 agências. Até o fim do mês serão espaços e até o fim do ano 4.000 agências contarão com a ação. No site da Caixa e no programa Caixa Tem. E fica por aqui o jornal desta quarta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Você pode participar e ver a sua sugestão aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.